Como manter a comida quente? Usando os eletrodomésticos. Coloque a panela elétrica na configuração manter aquecido, no caso de sopas e ensopados. Deixe a panela pré-aquecer antes de passar a comida para o recipiente, de modo que o alimento não esfrie. Essa configuração deixa os alimentos próximos a 77 graus Celsius pelo tempo em que você deixar a panela ligada. As panelas elétricas são melhores para alimentos mais líquidos, como sopas, guisados, molhos ou purê de batatas. O alimento pode continuar cozinhando um pouco ou mudar de textura quanto mais tempo você o deixar na panela. Depois de desligar o aparelho, é seguro deixar o alimento aquecido lá dentro por até 2 horas. Deixe as carnes e os pratos grandes no forno a 95 graus Celsius. Pré-aqueça o forno na menor temperatura possível e passe o alimento quente para um recipiente que possa ser colocado lá dentro. Posicione o recipiente na grade central do forno e deixe lá por até 2 horas. Verifique a temperatura do alimento com um termômetro depois de 20 minutos para ver se ela está acima de 60 graus Celsius. Caso não esteja, aumente um pouco a temperatura do forno. Faça um banho de água quente no fogão para os alimentos que estão dentro de panelas ou frigideiras. Encha uma panela grande até a metade com água e coloque-a no fogo médio-baixo. Verifique a temperatura da água com um termômetro para saber se ela está em torno dos 70 graus Celsius e ponha outra panela ou frigideira com a comida no meio do banho de água. Você pode usar esse método contanto que mantenha o fogo baixo e substitua a água que evaporar por água morna. Mexa a comida de vez em quando para que ela não queime no fundo. Use combustível para rechaude em travessas de buffet de alumínio. Tire a tampa do combustível usando um objeto cego, como uma colher, e coloque o recipiente embaixo da travessa de buffet antes de acendê-lo com um isqueiro comum. O combustível vai queimar por até 2 horas antes de acabar. Apague o fogo com a tampa ou um apagador de velas quando terminar de usá-la. Tome cuidado ao trabalhar com uma chama aberta. O combustível de rechaude pode ser comprado em forma de gel ou vela. Ambos funcionam da mesma forma, armazenando a comida quente em movimento. Deixe as sopas e os ensopados em garrafas térmicas. Passe a sopa para uma garrafa térmica alta enquanto ela ainda estiver bem quente. Feche bem a tampa assim que terminar de colocar a comida no recipiente. Tome a sopa dentro de 4 horas para que ela não esfrie e desenvolva bactérias. Leia a embalagem da garrafa térmica para saber por quanto tempo você pode armazenar alimentos nela. Com segurança. Essas garrafas às vezes só conseguem acomodar uma porção. Compre bolsas térmicas para os pratos maiores, parecidas com as bolsas usadas para a entrega de pizzas. Elas permitem que você guarde os alimentos de modo que eles retenham o calor. Cubra o prato quente com uma tampa ou papel alumínio antes de fechá-lo na bolsa e deixe lá por no máximo 3 horas antes de servir o prato. As bolsas térmicas podem ser compradas em grandes supermercados ou lojas de artigos para a cozinha. Existem opções reutilizáveis e descartáveis. Compre um aquecedor de alimentos portátil para manter a comida quente no carro. Encontre uma lancheira ou um cooler que possa ser conectado ao acendedor de cigarros.
Encha de comida quente e conecte enquanto você dirige. O aparelho vai usar a energia do carro para manter os alimentos em uma temperatura segura. Deixe o aparelho conectado somente enquanto o carro estiver em movimento. Caso contrário, você vai acabar com a bateria do veículo. Verifique os requisitos de voltagem do aparelho escolhido para ver se seu acendedor de cigarros consegue produzir a energia necessária. Se não, o dispositivo pode entrar em curto-circuito, fazendo um recipiente isolado. Forre a parte interna de um cooler com papel alumínio. Mesmo que o cooler seja feito para manter tudo frio, você também pode usá-lo para conservar o calor dos alimentos. Faça uma camada dupla de papel alumínio ao redor do interior do cooler. Esse material vai manter o calor lá dentro. Embrulhe o recipiente do alimento quente com mais papel alumínio. Abra um pedaço grande de papel alumínio sobre a bancada e ponha o pote quente sobre ele. O alimento precisa estar bem quente quando for embrulhado com o papel. Use alguns pedaços de papel alumínio para cobrir totalmente o pote. Calce uma luva de forno ao enrolar o papel alumínio para não se queimar. Coloque o recipiente dentro do cooler. Posicione o pote no meio do cooler. O calor do recipiente vai passar pelo papel alumínio e manter todo o cooler quente. Encha meias nunca usadas com arroz cru para fazer 2 ou 3 bolsas térmicas. Encha meias de algodão novas até a metade com arroz cru. Depois de colocar o arroz dentro da meia, dê um nó simples na parte de cima para que os grãos não derramem. Para prender ainda melhor, amarre as meias com um barbante. O feijão cru também funciona da mesma forma. Aqueça as bolsas térmicas no micro-ondas por 2 a 3 minutos. Use as configurações normais do micro-ondas. Quando o tempo acabar, as bolsas estarão quentes e vão reter o calor por algum tempo. Coloque as bolsas térmicas ao lado do recipiente de comida. Preencha os espaços grandes de cada lado do pote de alimentos para deixar o cooler mais quente e ajudar a manter a comida em uma temperatura razoável. Preencha as lacunas do cooler com toalhas. Use toalhas limpas para que a comida não saia do lugar enquanto é transportada. Elas devem ficar apertadas contra o pote de comida para isolar o calor lá dentro. Coloque uma bolsa de água quente em cima das toalhas. Encha uma bolsa de água quente de borracha com água fervente. É mais fácil despejar a água para dentro da bolsa usando uma chaleira ou um bule. Coloque a bolsa de água quente por cima do cooler para acrescentar um último elemento de aquecimento. Feche bem o cooler depois de colocar a bolsa de água quente para que o calor não tenha por onde escapar. Coma os alimentos dentro de 2 horas. A temperatura do cooler vai começar a cair com o tempo. Leve um termômetro culinário com você para verificar a temperatura da comida e ver se ela está acima dos 70 graus Celsius. Mantendo os pratos quentes. Aqueça os pratos no micro-ondas rapidamente. Empilhe os pratos e coloque-os no micro-ondas. Use o aparelho na configuração regular e aqueça os pratos por 30 segundos para cada um. Quando terminar, use uma luva de forno para tirar os pratos de lá, pois eles estarão quentes. Coloque os pratos no forno na menor temperatura possível. Se eles puderem ir ao forno, pré-aqueça o forno para a menor temperatura. Geralmente cerca de 65 a 95 graus Celsius. Quando ele estiver quente,
Coloque a pilha de pratos lá dentro e deixe por alguns minutos. Use uma luva de forno para tirá-los de lá e deixe que esfriem um pouco antes de servir. Use um forno elétrico grande o bastante para os pratos se quiser economizar energia. Compre um aquecedor de pratos elétrico para que ainda possa usar seus eletrodomésticos. Esses aquecedores se parecem com um grande tapete térmico dobrável sobre o qual se pode empilhar os pratos. Coloque o aparelho na tomada e ligue-o. Embrulhe o prato com o aquecedor e ponha outro prato por cima. Vá empilhando o resto dos pratos para aquecê-los totalmente por 5 minutos antes de servir a comida. Os aquecedores de pratos podem ser comprados na internet ou em lojas de produtos para a cozinha. Em caso de emergência, você pode usar uma almofada térmica para as costas. Ela pode ser comprada em lojas de produtos hospitalares.